Aqui o negócio é improvisado, né? Ao vivo e da maneira mais rudimentar possível. Gente, como vão vocês? Mais uma edição do Discografia Comentada dos Beatles. Dessa vez, falando desse disco espetacular, o segundo álbum da carreira da banda, With the Beatles, lançado em novembro de 1963. E eu costumo dizer que esse disco estabeleceu os Beatles definitivamente como uma das maiores bandas, se não a maior e melhor banda de rock dos anos 60. Porque se o Please Please Me já havia chocado a Inglaterra positivamente com um mix de músicas que variavam do rock and roll até o foxtrot americano, nesse disco aqui eles se aprofundaram nesse esquema, mas se aprofundaram de uma maneira muito intensa. Você percebe que já havia uma experiência de estúdio adquirida aqui e a banda já estava ainda mais entrosada, melhor entrosada. Por quê? Porque os contratos para apresentações foram aumentando, né? Um volume assustador por causa do sucesso do Please Please Me, né? E os Beatles começaram a tocar muito ali pela Inglaterra, pela Europa, começaram a fazer muito sucesso. E era uma fase que eles estavam muito próximos, eles ensaiavam muito, viviam ensaiando dentro das vans, no caminho para as cidades onde eles iam se apresentar, né? Eles já tinham experiência de estúdio legal, o George Martin já estava lá provavelmente dando muitos toques e tudo mais. A banda, enfim, estava muito afiada. E eu acho que esse disco começou a ser gestado em julho de 63. Foram várias sessões, assim, e sessões esparsas, né, separadas por alguns meses, né, foi mais ou menos até outubro ou novembro mesmo, né? Eles intercalavam com várias apresentações, várias viagens, então eles foram gravando aos poucos. E o primeiro fruto das sessões que culminariam no With the Beatles foi She Loves You, lançada em compacto em julho de 63, com I Get You no lado B, e que foi um sucesso enorme, né? Uma música vibrante, pra cima, alegre, dançante, com uma letra empolgante e um refrão maravilhoso, yeah, 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 que contagiaria a moçada, né? A ponto dos Beatles repetirem na primeira faixa desse disco o refrão yeah, 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 né, em It Won't Be Long. E esse refrão yeah, 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 aliás, daria nome ao rock brasileiro, né? Yeah, 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 né? Então, foi assim uma fase maravilhosa. Tudo isso vocês imaginam só. Em 1963, em 12 meses, o que esses caras fizeram pela música popular foi um fenômeno, né? E você percebe a ascensão deles em termos de qualidade, de sucesso, um fenômeno único, por isso são Beatles, né? Esse disco, enfim, mostra uma banda mais entrosada e cada vez mais amadurecida, né? E uma dupla de compositores, Lennon-McCartney, no mesmo ritmo, né? Progredindo muito em termos de criação, né? Uma mudança que já começou sutilmente em From Me to You, que o Paul McCartney até hoje se refere a ela como sendo uma das primeiras músicas em que os Beatles ousaram tocar alguns acordes diferentes, assim, acordes menores, né? E foram descobrindo, né, formas de fazer as músicas ficarem mais ricas sem perder aquela consistência pop, melódica, vibrante que era uma característica deles, né, quase que exclusiva deles. Claro, o pessoal lá de Liverpool também, a Mersey Sound, era muito rico. Mas os Beatles tinham uma energia impressionante, né? A gente está ouvindo aí por baixo All My Lovin', foi uma das primeiras baladas do Paul, balada, aliás, bem rapidinha, com um trabalho magnífico de guitarra base do John Lennon, né? Fez um sucesso muito grande nos shows, faria um sucesso enorme nos Estados Unidos meses depois, né? Os Beatles estavam flertando com o som da Motown, né? Gravaram Money, gravaram You Really Got a Hold on Me, né? Gravaram Please Mr. Postman, que haviam sido grandes sucessos nos Estados Unidos e estavam sendo, nas versões originais, um grande sucesso àquela altura. O John Lennon
era apaixonado pelo Smokey Robinson, né? Os vocais que o Smokey Robinson fazia, o John se inspirou muito neles, né? Então, assim, foi uma fase muito rica em termos de influência, em termos de união da banda, de entrosamento, de pique, de vontade de acontecer. Esse disco sintetiza tudo isso. E tem algumas coisas muito interessantes a respeito de With the Beatles. Aqui o George Harrison estreou como compositor, com Don't Bother Me, né? O Paul fez um sucesso maravilhoso com All My Loving, como eu já falei. It Won't Be Long, All I've Gotta Do, são grandes peças do John Lennon, peças pop. All I've Gotta Do, inspirada no som da Motown também. It Won't Be Long, repetindo a energia roqueira de I Saw Her Standing There, se mesclando com She Loves You, o refrão Yeah, 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 né? Not a Second Time, uma música do John que fez muito sucesso e chamou a atenção de críticos sérios e carrancudos, né, londrinos, que tem até uma história engraçada. Um deles falou que os Beatles estavam usando uma cadência eólica na música, e quando perguntaram para o Lennon o que era cadência eólica, ele falou: meu amigo, não tenho a menor ideia, é marca de algum tipo de salsicha, o que é isso aí? A tirada típica do John Lennon, né? E o With the Beatles saiu em novembro de 63. Nessa altura os caras já estavam muito famosos, já tinham tocado para a rainha, naquele famoso show que o John fez aquela piada: os mais ricos podem sacudir as joias, os mais pobres batam palmas, simplesmente, né? Os caras já tinham conquistado a imprensa britânica, enfim, a bitomania, com aquela histeria toda, já estava se espalhando rapidamente, né? E a criatividade era tamanha que, além do compacto She Loves You, que tinha saído em agosto, se não me engano, do With the Beatles em novembro de 63, ainda em novembro, ou junto com With the Beatles, eles lançaram um compacto com I Wanna Hold Your Hand e This Boy no lado B. I Wanna Hold Your Hand foi um sucesso ainda maior que She Loves You, e seria a música que abriria as portas da América para os Beatles alguns meses depois. Enfim, gente, uma fase maravilhosa. Os caras estavam numa ascensão fantástica, rara de se ver na história da música popular brasileira. Esse disco é muito legal, é muito bacana. Se tivesse assim, se alguém me perguntasse: olha, que disco você me sugere para começar a ouvir os Beatles? Bom, se é que tem alguém no mundo que ainda não ouviu os Beatles, mas vamos supor que tivesse alguém: olha, eu não conheço direito os Beatles, o que você me sugere da primeira fase deles? Eu ia sugerir esse disco aqui, né? Que é maravilhoso, muito bem tocado, muito bem gravado. Tem alguns deslizes aqui. A Hold Me Tight não é considerada uma grande faixa, nem tem assim uma grande execução. Tem ali, parece que umas derrapadinhas na harmonia. O acompanhamento musical é meio confuso, assim como o acompanhamento de Money, que encerra o disco. Embora o vocal do John seja maravilhoso, a banda meio que se embolou ali na execução, na parte instrumental, né? E Till There Was You é uma música assim que ainda soou um pouco deslocada. O Paul tentou gravar uma canção nos moldes de A Taste of Honey, do Please Please Me. Ficou legal o resultado. Tem um solo maravilhoso do George Harrison no violão com cordas de nylon, que é bem legal. Mas enfim, são deslizes que, diante das pérolas que recheiam esse disco, não fazem assim um efeito negativo, não. Enfim, gente, uma obra-prima, como seriam todos os discos dos Beatles, uma capa que entraria para a história, um clássico, né, do Robert Freeman, que bateu a foto. Enfim, um baita sucesso, um baita álbum dos Beatles. Gente, não se esqueçam de dar um like aí se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no meu canal Marcelo Sanches, visitem a minha lojinha virtual ginger3003.mercadoshops.com.br. façam algum comentário, deem sugestões, e a gente daqui a alguns dias está de volta com mais uma edição do Discografia Comentada dos Beatles, com o álbum A Hard Day's Night. Valeu, pessoal.